Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa segunda-feira, as leituras falam pra gente que a palavra de Deus, caminho de vida e felicidade, exorta-nos à conversão e dirige-nos à pergunta amorosa de Jesus, luz do mundo: o que queres que eu faça por ti? Então, a primeira leitura de hoje está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 a 4, depois o capítulo 2, versículo 1 a 5. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 a 4, depois o capítulo 2, versículo 1 a 5. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar teu castiçal, se não te arrependeres. Então, essa primeira leitura, mostra pra gente, que nós devemos, sempre, nos converter, para uma nova vida, nos arrepender dos nossos pecados e nos converter para uma nova vida, Aqui o Apocalipse, a leitura do livro do Apocalipse de São João fala o seguinte aqui nesse trecho: és perseverante, sofreste por causa do meu nome e não desanimaste. Então, nós devemos sempre dar testemunho de Cristo a todos, A palavra de Deus, ela é o caminho da vida e da felicidade, Então, ela nos exorta a nos convertermos, de coração sincero, nos arrepender dos nossos pecados, e que a gente se converta de coração sincero a uma nova vida, para que a gente possa fazer parte, do reino de Deus, que a gente possa, ter uma nova vida em Cristo Jesus. Então, que a gente possa refletir bastante sobre esse início, do Apocalipse, do livro do Apocalipse de São João, tá certo? Então, que a gente realmente possa, nos convertermos, para uma nova vida, para estarmos sempre em comunhão com Deus e com Cristo. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 18, versículo 35 a 43. Lucas capítulo 18, versículo 35 a 43. E aconteceu que, chegando Jesus perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eis os que iam passando, repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Então, essa primeira leitura, mostra, aliás, a
primeira leitura não. Leitura do Evangelho, né, nos mostra a cura do cego em Jericó, né? Então foi um dia atípico para aquele homem, né? Ele nunca tinha escutado tamanho alvoroço. Ele ouviu as pessoas, né, falando, né? E aí ele perguntou: o que está acontecendo? Né? Ele ouviu as pessoas falando ali e perguntou o que estava acontecendo. E aí as pessoas disseram: é Jesus que está passando, né? Então, quando ele ouviu as pessoas falarem que Jesus estava passando, então ele começou a clamar, ele começou a gritar, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí ele ouviu, né, as pessoas falando que Jesus estava passando e sentiu dentro dele que Jesus poderia transformar a vida dele e que ele poderia voltar a enxergar, né? E aí ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí o pedido do cego, né, ele brota do mais profundo da sua fé. Algumas pessoas, né, infelizmente, ficaram repreendendo aquele homem, dizendo: você não pode falar, você não pode dizer isso, né? Ele não vai lhe dar atenção, né? Então, mesmo sem ver, né, o cego enxergou o Messias que veio armar a sua tenda entre nós, né? Então, o verdadeiro cego é aquele que não enxerga com os olhos da fé. Aquele cego, né, de Jericó, ele não enxergava, né, fisicamente, mas ele enxergava com olhos da fé, né? Ele sentiu dentro dele que Jesus poderia curá-lo e, de fato, Jesus o curou, né? Ele voltou a enxergar, né? Então, Jesus curou nos olhos e também no coração, né? Então, e aí, né, quando ele voltou a enxergar, ele começou a seguir a Jesus, né? E aí, né, ele tornou-se um discípulo imediatamente. Então, que a gente possa, né, seguir o exemplo desse homem, né, que mesmo não enxergando, ele enxergava com os olhos da fé, ele voltou a enxergar externamente, graças à fé que ele teve, né, e passou a ser discípulo de Cristo. Então, que a gente possa realmente seguir o exemplo desse homem, né, e que nós realmente possamos ter fé em Deus, fé em Cristo, porque Ele sempre faz o melhor para nós, tá certo? Então, basta que a gente tenha fé, que a gente deposite a nossa confiança em Deus, que a gente deposite a nossa confiança em Cristo, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.